Todo mundo me ouve bem aqui? Sim? Joia. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã, participar dessa conferência teológica da Igreja Batista do Tinga. Como o pastor Odilei já lembrou, ontem o pastor André começou falando sobre a Trindade, e como esse modelo do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito afeta a maneira como nós nos relacionamos como igreja, como nós experimentamos a comunhão uns com os outros, mas também nós podemos olhar para outras doutrinas cristãs, outras verdades da palavra de Deus, que servem como base ou como modelo para o tipo de relacionamento que o Senhor espera que nós desenvolvamos como membros da Igreja de Jesus. E não é diferente quando nós pensamos na doutrina de Cristo. Na verdade, quando o apóstolo Paulo exorta os irmãos de Filipe a viverem em comunhão, a viverem buscando o bem uns dos outros, ele vai usar justamente o modelo de Jesus como esse modelo de atitude que nós devemos ter à medida que desenvolvemos, cultivamos comunhão, cultivamos relacionamento dentro da nossa igreja local. Pensar em comunhão, tendo Jesus como modelo, é pensar numa atitude completamente contracultural. Nós vivemos num mundo onde existe constantemente guerra de egos, guerra pelo poder, guerra para saber quem é que tem mais força do que o outro, quem é que exerce mais autoridade do que o outro. Basta você ligar o noticiário ou acessar algum portal de notícias que a gente vê constantemente homens experimentando conflitos de ego. Quem tem mais autoridade sobre o outro? A gente olha para artistas, a gente olha para personagens importantes da mídia e a gente encontra constantemente essa batalha, essa luta entre egos humanos. É interessante, tem uma história que eu sempre me lembro quando penso nessa batalha, nessa guerra, para ver quem é mais importante ou para ver quem tem mais poder. Eu lembro daquela cena do time do Vasco lá no ano de 2000. Quem acompanha futebol, eu já acompanhei mais futebol no passado eu assistia Globo Esporte todo dia, era garoto, tinha tempo para isso. Hoje, embora eu torça para o São Paulo, o meu sogro que é corintiano sabe mais do São Paulo do que eu, essa que é a verdade. E às vezes ele me conta quando o São Paulo ganha, eu fico sabendo, fico muito feliz, mas eu preciso que o meu sogro me informe. Então, foi muito engraçado, quando a gente chegou no Pará aqui, de repente, a minha filha se tornou flamenguista, nunca torceu para time nenhum, não sabia para que time o pai dela torcia, eu fiz um discipulado tão mal feito com a minha filha, que eu sou São Paulino, e ela se tornou flamenguista quando veio para cá, porque todo mundo torcia para o Flamengo, então ela começou a torcer para o Flamengo também. E aí ela foi descobrir que eu não torcia para o Flamengo, que eu torcia para o São Paulo. Mas o Vasco dos anos 2000, é muito interessante ali no próprio ano 2000 mesmo, a gente tem um personagem importante desse time, que é o capitão desse time, que era o Edmundo, alguém de destaque dentro daquela equipe de futebol, e de repente o Vasco contrata uma outra estrela para a sua equipe. Vocês vão se lembrar, quem acompanha futebol já há mais tempo, que Romário então entra na equipe, ele é contratado, e o Edmundo, que era a estrela solo, de repente começa a experimentar um certo conflito com a outra estrela que chegou na equipe e que agora recebe a braçadeira de capitão do time. Edmundo era o capitão do Vasco, mas à medida que o Romário chegou e foi ganhando espaço, ele se torna o capitão no lugar do Edmundo, e isso vai intensificando o conflito um do outro, porque afinal de contas, poxa, eu sou o capitão e agora a braçadeira foi dada para esse outro cara que acabou de chegar e já quer sentar na janelinha. Inclusive foi essa expressão que o Edmundo usou naquela época. E eu lembro de uma situação em que o Vasco até venceu o jogo, e nesse jogo teve um pênalti. O Edmundo era o batedor oficial de pênaltis do Vasco,
Só que o presidente da equipe, o Eurico Miranda, decidiu que quem bateria pênalti dali para frente seria o Romário. Então o Romário tomou o lugar de capitão que era do Edmundo e agora ia bater o pênalti no lugar do Edmundo. E pior, Romário bate o pênalti e erra o pênalti. No final da partida, o pessoal pergunta: "Ei, Edmundo, o que você achou? Você ia bater o pênalti, mas o Romário bateu no seu lugar, e agora, tal?" E o Edmundo falou: "O cara lá decidiu que o príncipe tinha que bater o pênalti, então o príncipe bateu o pênalti, o que eu ia fazer?" E aí os jornalistas, sempre dando aquela cutucada, falaram assim: "Bom, Edmundo, se o Romário é o príncipe, quem que é o rei do Vasco?" Ele falou: "O Eurico Miranda." O Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco naquela época, ele é o rei. Então a gente tem o rei e tem o príncipe. 11 dias depois, um outro jogo do Vasco, Vasco vence de 3-0 também, e Romário faz os 3 gols do Vasco. No final do jogo, vão entrevistar o Romário, falou: "E aí, Romário, Edmundo falou no outro jogo aí que você era o príncipe, que o Eurico é o rei do Vasco, tal. O que você tem a dizer sobre isso?" E o Romário, então, respondeu de um jeito bem provocativo: "A corte está completa. Nós temos o rei, o príncipe e o bobo da corte." Esse conflito entre 2 jogadores, 2 grandes estrelas que jogavam muita bola, ilustra um pouco essa guerra de egos que nós enfrentamos no nosso mundo. Eu preciso mostrar que eu tenho poder, eu preciso mostrar que eu sou mais importante do que fulano, eu preciso mostrar que eu tenho mais título, mais reconhecimento. E em vez das pessoas caminharem na direção do serviço, da entrega, da busca pelo bem do outro, o mundo ao nosso redor vive em constante guerra, em constante luta, em constante conflito. Mas o caminho de Jesus é um caminho diferente do mundo ao nosso redor. Certo teólogo, certa vez, disse que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. E é isso que a gente encontra no texto que vamos ler nessa manhã, texto de Filipenses capítulo 2, peço que vocês abram lá, tenham paciência comigo, porque eu estou com uma outra versão aqui, estou com a nova versão internacional, mas vamos ler juntos Filipenses 2, versículos de 3-8, um texto que fala sobre comunhão, que fala sobre o nosso relacionamento uns com os outros, mas que nos apresenta Jesus como modelo de comunhão, como modelo que deve guiar os nossos relacionamentos. Filipenses 2, de 3-8. O texto bíblico começa assim. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, ou algo a que ele deveria se apegar, como dizem as versões mais antigas. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um texto que fala sobre como os crentes devem se relacionar uns com os outros. Aliás, Paulo começa esse capítulo chamando os irmãos a terem a mesma atitude, terem o mesmo pensamento, terem uma só mente, terem um só espírito. E ele mostra para esses irmãos como eles caminhariam nessa direção. Então, os versículos 3 e 4 do capítulo 2 são exortações. Paulo usa imperativos aqui para orientar
como os cristãos deveriam se relacionar uns com os outros. Eles não deveriam fazer nada por egoísmo, eles não deveriam fazer nada por vaidade, eles deveriam considerar os outros superiores a si mesmos, eles não deveriam estar focados nos seus próprios interesses, mas também se preocuparem com os interesses dos outros. E a pergunta é, como é que a gente vive essa realidade? Como é que a gente anda na contramão do sistema, do mundo em que nós estamos inseridos? Não focando apenas no meu interesse, não querendo me promover à custa do outro. E a grande dobradiça desse texto aqui está justamente no versículo 5. Paulo vai nos mostrar que se nós queremos experimentar a comunhão plena dentro da igreja local, nós precisamos observar a auto-humilhação de Jesus, o processo de encarnação, quando Jesus se torna um ser humano, quando o próprio Deus assume a nossa humanidade, Ele estabelece para nós um modelo em que nós devemos seguir, o modelo que deve nos guiar. O versículo 5, portanto, é essa dobradiça que liga aquilo que nós encontramos nos versículos de 1 a 4, essa unidade que deve ser fomentada por uma atitude humilde, por uma atitude altruísta, por uma atitude que considera os interesses do outro, para uma série de movimentos que nós encontramos nos versículos de 6 a 8. E nós temos os versículos 6 a 8, então, um movimento de descida. Paulo, provavelmente aqui, está citando algum hino que os cristãos cantavam. Existe uma grande discussão entre os estudiosos. Até hoje o pessoal discute se os versículos de 6 a 11 de Filipenses 2 foram produzidos originalmente pelo próprio Paulo, ou se Paulo usou um hino cantado pela igreja antiga para lembrar aquilo que Cristo fez por nós. E o grande ponto é que, no final das contas, não faz diferença. Esse texto foi registrado na palavra de Deus como texto inspirado, como palavra do Senhor. Se Paulo usou um hino para poder ensinar essa verdade, ou se o próprio Paulo criou esse hino, criou essa poesia, o ponto é, Paulo está chamando a atenção dos cristãos de Filipos para a pessoa de Cristo, para a auto-humilhação de Cristo, para aquilo que na teologia sistemática, quando os alunos estudam Cristologia, ou doutrina de Cristo, nós falamos da doutrina da kenosis, ou a doutrina do auto-esvaziamento de Cristo. O que Paulo quer dizer quando ele diz, ou quando ele menciona que Jesus Cristo se esvaziou assumindo a forma de servo? Por isso eu quero olhar para a auto-humilhação de Jesus aqui, que nós temos nesse texto, e observar como o fato de estarmos em Cristo deve guiar a maneira como nós vivemos, como nós olhamos a vida e como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, versículo 5, Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês, ou seja, o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. A primeira observação que a gente pode fazer nesse texto aqui, é que o termo usado por Paulo para falar de atitude, ou traduzido aqui na NVI como pensar, é um verbo grego que Paulo emprega várias vezes nessa carta. Parece que ele está pensando constantemente nesse verbo. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 7, no versículo 6 ele diz, irmãos, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí o versículo 7 ele diz assim, olha, é justo que eu pense assim a respeito de vocês. Esse verbo aqui traduzido como pensar, ou a NVI coloca aqui como sentir,
é o mesmo verbo usado no capítulo 2, versículo 5, para falar da atitude ou modo de pensar de Cristo Jesus. Ainda na carta, no versículo 2, por exemplo, do capítulo 2 mesmo, 2, né? Capítulo 2, versículo 2, Paulo vai usar 2 vezes esse verbo. 2:2 diz: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, que é o mesmo verbo, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Né? É muito interessante porque, embora as nossas versões geralmente não traduzam como um verbo, no texto grego, Paulo está usando um verbo que é o verbo phronel, é o verbo de ter um pensar, de ter uma atitude, de ter uma inclinação. E o apóstolo está dizendo aqui para aqueles irmãos de Filipos: queridos, nós precisamos ter a mesma inclinação, a mesma atitude de Cristo Jesus. Paulo, no versículo 5, ele é, de certa forma, ambíguo, porque aquilo que Paulo diz pode ser traduzido tanto como: seja o modo de pensar de vocês, ou a atitude de vocês, a mesma atitude de Cristo, ou seja, Jesus é um modelo que nós devemos seguir, ou ele pode estar dizendo também: seja o modo de pensar de vocês assim, porque vocês estão em Cristo Jesus. E eu acho que Paulo, nesse texto, ele é ambíguo de maneira proposital. Ele está dizendo para nós: porque nós estamos em Cristo, porque nós nos encontramos unidos com Jesus, naquilo que nós chamamos de doutrina da união com Cristo, nós também devemos ter a mesma atitude, o mesmo pensar de Jesus. Se eu estou em Cristo, se a minha identidade agora, como Paulo vai dizer lá em Colossenses 3, né, está escondida com Cristo, a minha postura em relação aos outros precisa ser a mesma postura de Cristo Jesus. E qual foi a postura, a atitude, a inclinação de Cristo? A gente vê nesse texto aqui 3 movimentos básicos. O primeiro movimento que o apóstolo Paulo vai nos mostrar no versículo 6 é que Jesus não se apegou à sua glória divina. Jesus não se apegou à sua glória divina. Vejam o versículo 6. Quem tem a Ara, por exemplo, né, você tem a ideia de que mesmo subsistindo ou existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que ele deveria se apegar. Existe muita discussão, eu acho interessante, muita discussão sobre o que seria essa forma de Deus aqui no texto. Estaria Paulo dizendo, como dizem alguns hereges por aí, né? Estaria Paulo dizendo que Jesus tinha a forma de Deus, mas não era Deus? Será que é isso que Paulo está dizendo no texto? Certamente não. Porque o mesmo Paulo que diz que Jesus ele subsistia em forma de Deus, diz que Jesus é igual a Deus. Então Paulo não tem dúvida, inclusive a palavra igual aqui, ela é usada no sentido de idêntico, ele é o próprio Deus, assim como o Pai é Deus, o Filho também é plenamente Deus. Para vocês terem uma ideia, esse termo igual usado aqui em Filipenses 2:6, ele é usado lá em Apocalipse 21:16, para falar do comprimento e da largura da Nova Jerusalém, né, que era um grande quadrado, certo? Altura, comprimento e largura, os lados eram todos iguais, eles eram idênticos. É o mesmo termo que Paulo usa aqui para dizer que Jesus é igual a Deus, que Jesus é Deus. Então, como nós devemos entender a expressão usada por Paulo, forma de Deus? O termo forma, ele vai ser utilizado de maneira muito interessante na versão grega do Antigo Testamento, para falar de algo que você contempla, de algo que você vê. Por exemplo, um dos amigos de Jó,
lá no capítulo 4 de Jó, diz que ele ouviu um espírito dizer algo, sussurrar algo para ele, mas não viu a sua forma. Ou, por exemplo, no livro de Sabedoria, um texto judaico, um texto que a gente chama de texto do Segundo Tempo, que não é um texto bíblico, mas que usa o mesmo termo que Paulo vai empregar aqui, é dito, o autor de Sabedoria, ele está lembrando lá os israelitas lutando contra os seus inimigos, e os inimigos dos israelitas ouvem as vozes dos israelitas, mas no meio da escuridão eles não conseguem ver forma nenhuma. Então eles ouvem as vozes, mas não veem as formas dos soldados. Então, quando Paulo usa aqui o termo, em Filipenses 2,6, dizendo que Jesus subsistia em forma de Deus, o que Paulo tem em mente são aquelas cenas que nós encontramos ao longo do Antigo Testamento. Sempre que o próprio Deus se manifesta, ele se manifesta de maneira gloriosa. É porque Jesus é Deus, não considerou o ser igual a Deus. É porque Jesus é o próprio Deus. A forma em que Jesus se manifestava antes da sua encarnação era uma forma de Deus, era uma forma gloriosa. Pense, por exemplo, em Isaías capítulo 6, quando Isaías está lá no templo e ele recebe o seu chamado. Ele está no templo de Jerusalém e ele vê Deus sentado no alto e sublime trono. Acima de Deus estão os serafins. E esses seres celestiais que são os serafins, eles não conseguem olhar para o próprio Deus, eles precisam tapar os seus olhos com as asas, porque eles não podem olhar para esse ser tão glorioso. Qual a reação de Isaías quando se depara com esse Deus, a quem os serafins chamam de Santo, Santo, Santo? O que Isaías faz nesse momento? Ele grita, ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. É dessa forma de Deus que Paulo está falando aqui. Sempre que Deus se manifesta no Antigo Testamento, ou na maioria das vezes em que Deus se manifesta no Antigo Testamento, ele se manifesta de forma gloriosa. Pense no povo de Israel no Sinai, quando o próprio Deus vai revelar a sua vontade para o seu povo. O que acontece com o Sinai? O monte treme, certo? O povo vê aquela mistura de escuridão e de fogo. Há um grande som de trombeta, e o próprio povo diz para Moisés: fala você com Deus, a gente não quer chegar perto dele. Paulo está dizendo aqui, embora Jesus subsistisse nessa forma gloriosa, ele não se apegou à sua glória. Ele não disse assim: bom, a humanidade está perdida mesmo, eu não vou ocultar a minha glória, assumindo a humanidade, ou aquilo que Paulo vai dizer, a forma humana. Eu não vou me auto-humilhar para salvar esses seres humanos, ocultando a minha manifestação gloriosa. Jesus não faz isso. Pelo contrário, embora Jesus seja o próprio Deus, ele não se apega à sua condição gloriosa, e nesse sentido, a postura de Jesus nesse texto aqui, ela é completamente oposta à postura que nós vemos, ou que Paulo e os cristãos de Filipos viam, entre os governantes romanos. Os governantes romanos constantemente estavam querendo se apegar à sua posição. A gente tinha o chamado culto ao imperador, em que o imperador falecido era adorado como se fosse o próprio Deus.
A gente tem cenas, por exemplo, tem um papiro antigo do século II, foi encontrado, em que nesse papiro o autor diz o seguinte: o que é um Deus? E a resposta do autor é: alguém que exerce poder. E depois ele pergunta: o que é um rei? Alguém que é igual a Deus. Então os governantes romanos, cada vez mais, eles tinham essa tendência, né? Você começa a adorar os imperadores falecidos e daqui a pouco o próprio imperador vivo quer ser venerado como Deus. E Paulo está dizendo para nós, a postura de Jesus, a atitude de Jesus vai exatamente na contramão daquilo que a gente vê nas autoridades que dominam sobre nós. Enquanto essas autoridades são meros seres humanos que querem ser Deus, que querem ser venerados como divindades, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que subsistia numa forma gloriosa, oculta a sua glória para nos redimir, nos salvar e nos reconciliar com o Criador. Certo autor, certo teólogo do passado, comparou aquilo que Deus fez em Cristo Jesus com a cena de um rei que se encanta por uma das suas servas e ele quer casar com essa serva, ele quer pedir a mão dessa serva em casamento. Mas esse rei sabe que se ele chegar para essa serva em toda a sua glória e falar para ela: você quer se casar comigo? Essa serva vai ficar tão intimidada pela glória do rei, que ela não vai ter outra alternativa senão casar-se com aquele rei. Ao mesmo tempo, esse rei começa a pensar: bom, se eu não posso, em toda a minha glória, propor o casamento para essa serva, porque ela não vai tomar uma decisão própria, né? Ela vai ficar intimidada pela minha grandeza, eu posso tornar essa serva uma princesa. Então eu peço essa serva em casamento. Mas ele começa a pensar: peraí, se eu tornar essa serva em princesa, ela vai deixar de ser a serva pela qual eu estava apaixonado. E aí o que esse rei decide fazer então? Ele decide ocultar o seu poder e a sua glória reais, tornando-se um simples pastor, para descer ao nível daquela serva e alcançar o coração dela. Jesus Cristo, ele não se apega à sua posição gloriosa, mas ele decide então ocultar essa glória, assumir a nossa humanidade para nos redimir dos nossos pecados. Esse primeiro movimento aqui, descrito por Paulo, né, mostrando Jesus não se apegando a toda a glória que ele tinha, mas se tornando como nós para nos redimir, tem implicações muito interessantes quando a gente pensa na nossa relação aqui como igreja de Jesus, no relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. Eu diria que seria essa mentalidade, ou essa forma de pensar, uma espécie de teologia da OLX. Já viu a propaganda da OLX? Qual que é a propaganda da OLX? Desapega, né? Desapega. Jesus não se apegou à sua glória. E muitas vezes, queridos, a nossa tendência é, mesmo sendo seres humanos, mortais, falhos, pequenos, a nossa tendência é querer nos apegarmos aos títulos que nós alcançamos, aos prêmios que nós recebemos, à posição que nós ocupamos no trabalho, na igreja, e a gente acha que essa posição, esse título, essa formação, esse reconhecimento definem quem nós somos. E há uma tendência em nós de nos colocarmos acima dos outros. Mas quando nós entendemos aquilo que Jesus fez, que embora sendo Deus glorioso, Ele não se apega à sua glória, esse é um chamado a nós, para fazermos aquilo que Paulo diz no versículo 4, cada um não tem em vista apenas os seus
interesses, mas também os interesses dos outros. Quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, eu paro de me centrar apenas nos meus projetos, nos meus compromissos. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho, que fazer uma prova aqui de um concurso. Eu estou tão focado nisso que eu não consigo olhar para o outro. Eu tenho tanta demanda no trabalho que eu não tenho tempo para receber algum irmão em casa e desfrutar de um tempo de comunhão. Eu tenho a minha viagem dos sonhos aqui, em que eu preciso juntar mais dinheiro, que eu não tenho disposição de usar o meu dinheiro para abençoar alguém que está precisando, ou sou infiel no meu compromisso com a minha igreja local. O que Paulo está mostrando para nós é que quando nós entendemos que Jesus não se apegou à sua glória divina, nós, assim como Jesus, devemos assumir uma atitude que desapega. Não é mais o meu dinheiro, é o dinheiro de Deus que eu administro para a glória dele. Não são mais os meus projetos, é o projeto que Deus tem para mim. E dentro desse projeto que Deus tem para mim, pessoas também são importantes. Talvez todos nós conhecemos ou já vimos cenas de pais que estão tão preocupados com o seu trabalho, com as suas coisas, que não tem tempo para brincar com o filho, para investir na vida espiritual da criança, do adolescente que está ali em casa e que precisa da atenção desse pai. Esse pai está tão apegado ao status profissional dele, que ele não consegue perceber que dentro da sua responsabilidade como pai tem uma vida que ele precisa cuidar. Mas talvez o cuidado com aquela vida não vai aparecer tanto quanto o status dele no trabalho. E Deus está nos chamando nessa manhã a nos desapegarmos talvez de títulos, de reconhecimento, e a compartilharmos o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos sonhos com aqueles que nos cercam. Às vezes a nossa tendência é querer servir na igreja local só quando a gente é visto. Eu dar aula para criança, quem que vai me ver ali dando aula para as crianças, não é? Mas aquele serviço de ministrar as crianças, de ensinar as crianças, é tão importante quanto quem está cantando no louvor aqui, ou está servindo de outras formas que está aparecendo. Quem esteve aqui talvez durante a semana arrumando a igreja, limpando a igreja, realizou um serviço tão importante como quem está pregando aqui para vocês agora. Essa compreensão de que nós não devemos fazer as coisas para sermos vistos, apegando-nos à nossa glória, ao nosso reconhecimento, mas nós devemos servir como um ato de desapegar-se de qualquer honra que nós podemos receber, para glorificar a Deus através daquilo que nós fazemos e através dos relacionamentos que nós desenvolvemos. Eu acho curioso como a gente se apega a coisas tão pequenas, né? Ontem eu tive uma experiência muito interessante com uma das minhas filhas. Eu estava revisando a mensagem de hoje e passei pela sala ali, né? A cozinha e sala estão conectadas em casa. Passei pela sala e uma delas estava comendo pipoca, está com uma bacia enorme de pipoca, comendo. E eu meti minha mão ali na bacia de pipoca para pegar um pouquinho para ela. Falei, pai, essa daqui é minha. Essa pipoca aqui é minha. Eu fiquei pensando, como a gente se apega a coisas tão pequenas? Ela tinha uma bacia de pipoca, mas ela não estava disposta a abrir mão da pipoca dela, para compartilhar um pouquinho com o seu pai. Tal pai, tal filha, não é verdade? Filha de pecador, pecadorzinha é, pecadorazinha é. Então, o que Paulo está dizendo é, desapega, não se apegue ao que você conquistou, use tudo aquilo que Deus tem dado para você, tem confiado a você, para servir aqueles que estão ao seu redor, como Jesus fez. Mas a gente tem um segundo movimento, eu prometo que eu vou ser mais breve nesses outros dois movimentos aqui. O segundo movimento está no versículo 7. Versículo 7 diz, antes
esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, a primeira coisa é, Jesus não se apega à sua glória divina. E o segundo movimento é, Jesus se torna servo. Jesus se torna, literalmente aqui no grego, se torna escravo. E quando o texto diz que Jesus esvaziou a si mesmo, essa é a frase de R$1 milhão para o estudante de teologia, né? O que significa aqui Jesus dizer, ou Paulo dizer, né, que Jesus esvaziou a si mesmo? Certamente Paulo não está dizendo aqui para nós, queridos, que Jesus se esvaziou dos seus atributos, porque se Jesus tivesse se esvaziado de um só dos seus atributos, ele deixaria de ser Deus. Jesus não se esvazia do seu ser divino. O que Jesus faz aqui é se esvaziar no sentido de ocultar a sua glória. Lembra que Paulo disse, no versículo 6, que ele subsistia em forma de Deus, gloriosa. Mas Jesus agora decide ocultar a sua glória ao assumir a nossa humanidade. Imagina se Jesus viesse a nós em toda a sua glória. Nenhum de nós teria condições de ficar diante de Jesus. Todos nós, assim como João em Apocalipse, quando se depara com Cristo glorioso, cairíamos prostrados diante dele, desacordados ao contemplar aquele cujos olhos são como chamas de fogo, ao contemplar aquele cuja espada sai da sua boca, ao contemplar aquele cuja voz é como o som das muitas águas. Então o que Jesus faz? Ele se esvazia no sentido de ocultar a sua glória e assumir a nossa humanidade. Como é que a gente vê esse esvaziamento de forma concreta nos evangelhos? Quando a gente encontra aquele bebê na manjedoura, que ao mesmo tempo que é um bebezinho que está ali naquela manjedoura, é também o Deus que com a sua palavra governa todo o universo, sustenta todo o universo. É quando a gente olha para aquele carpinteiro ali em Nazaré, filho de José, acessível às pessoas, aquele mestre que começa a andar pela Galileia, e as pessoas conseguem se aproximar de Jesus, conseguem tocar em Jesus, conseguem ouvir Jesus sem caírem prostradas, porque ele decidiu assumir a nossa humanidade, que Paulo chama nesse texto de forma de servo. Jesus assume aquilo que nós somos, ele se torna um ser humano como nós, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, para trazer a redenção que nem você, nem eu conseguiríamos alcançar, para nos reconciliar com Deus, para reconciliar pecadores rebeldes que estavam distantes de Deus, a fim de termos um relacionamento com o Criador. Esse é o segundo movimento aqui, ele assume a nossa humanidade. O Deus eterno, glorioso, grandioso, assume a natureza de uma criatura. Ele é Deus e ao mesmo tempo é um ser humano. E Paulo usa a palavra aqui, forma, ou a expressão forma de escravo, que é muito interessante, porque Paulo quer certamente chocar, num certo sentido, os seus ouvintes, né, que eles estavam ouvindo a leitura da carta, porque nem todo mundo lia. No primeiro século a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas escutava as cartas, não lia, porque poucos sabiam ler. Falar de escravo, especialmente numa colônia como Filipos, queridos, Filipos era uma colônia romana, as pessoas que ali moravam tinham cidadania romana, e de repente eles ouvem, né? Imagina o leitor lá, o responsável por ler a carta de Paulo, dizendo que Jesus assumiu a forma de escravo. Aquilo deve ter chocado os ouvidos deles, porque para os romanos, a escravidão era a condição mais vergonhosa e mais miserável possível. Escravos eram destratados, aquilo que talvez, no contexto romano, por exemplo, um crime que o homem cometia,
e ele poderia ser punido com açoites. Se ele fosse um escravo, ele poderia pagar com a sua própria vida e morrer. Penalidades para escravos geralmente eram penalidades muito mais duras do que penalidades aplicadas a homens livres. E Paulo vai dizer: Jesus assumiu a forma de um escravo. Jesus assumiu a nossa humanidade. E se não bastasse Jesus se tornar um servo, um escravo, um ser humano como nós, que muitas vezes nos achamos grandiosos e gloriosos, mas Paulo está dizendo: o ser humano não passa de um servo. Jesus dá um segundo passo aqui na sua auto-humilhação. Vejam o versículo 8. Sendo encontrado em figura humana. Ok, então ele foi visto como homem. Se não bastasse assumir a nossa humanidade, o que mais Jesus faz nesse texto? Humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus não se apega à sua glória divina, Jesus se torna um servo, um ser humano como nós, e agora Jesus se humilha até a morte vergonhosa de cruz. Queridos, morrer numa cruz era aquilo que todo romano não esperava experimentar. Cícero, um famoso orador romano, dizia o seguinte: já é um delito algemar um cidadão romano, um crime chicoteá-lo, praticamente alta traição matá-lo. O que direi então da crucificação? Não há palavra que possa nomear um ato tão terrível. O próprio Cícero vai dizer em outro momento que a palavra cruz deve estar longe, não só do corpo dos cidadãos romanos, mas também dos seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. E o que Jesus escolhe fazer? Morrer numa cruz. Não foi Pilatos que colocou Jesus ali naquela cruz. Não foram as autoridades judaicas que entregaram Jesus. Jesus voluntariamente decide morrer a morte mais vergonhosa do Império Romano. A humilhação em que ele ficava ali totalmente despido, ou quase totalmente despido, uma vergonha pública para trazer a redenção que só ele poderia trazer para mim e para você. Jesus, ele é obediente ao Pai, e por ser obediente ao Pai, ele vai até a cruz, e ele nos torna justos. É interessante que Paulo aqui fala da obediência de Jesus no versículo 8, e Paulo só vai falar da obediência de Jesus mais uma vez em todas as suas cartas. Lá em Romanos capítulo 5, 19, quando ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por causa da obediência de Jesus e da sua auto-humilhação, você e eu somos libertos, para não vivermos mais centrados em nós mesmos, mas nos entregarmos aos outros na nossa comunhão e no nosso serviço. Assim como Jesus não se apegou à sua glória, mas se humilhou, tornando-se um homem, experimentando a morte de cruz. Experimentarmos a humilhação de Jesus, ou sermos humildes, como Paulo vai dizer: olha, vocês não têm que fazer nada por ambição egoísta, ele diz isso no versículo 3, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O que é assumir uma atitude humilde como a de Jesus? Eu diria que, em primeiro lugar, é reconhecer que você e eu somos dependentes de Deus, é reconhecer que nós precisamos de Deus, e à medida que confessamos que estamos distantes dEle,
reconhecemos que precisamos dele em tudo na nossa vida. C.S. Lewis certa vez disse em um dos seus textos: um homem se aproxima bastante de Deus quando ele é, em certo sentido, menos parecido com Deus. Pois o que pode ser mais diferente do que a plenitude e a carência, a soberania e a humildade, a justiça e a penitência, o poder ilimitado de Deus e o nosso grito de ajuda. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus à medida que nos tornamos mais dependentes de Deus, que reconhecemos: Deus, sem ti eu nada posso. Deus, sem a tua ajuda, sem a tua salvação, eu não consigo amar o meu irmão como Jesus me amou. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. E é nesse processo em que a gente vai se quebrantando diante de Deus, Deus vai nos enchendo mais com a sua graça, com o seu poder e nos capacitando a viver a mesma vida de Jesus, que não se apega à sua glória, mas se humilha para nos servir. A auto-humilhação de Jesus mostra para mim e para você que não há posição de humilhação que eu e você não possamos experimentar. Em vez de ficarmos preocupados e vindicar a nossa honra e proteger a nossa reputação diante das pessoas, o que as pessoas vão dizer de mim, o que as pessoas vão fazer comigo, nós devemos confiar em Deus e saber que o caminho de Jesus muitas vezes implica ser mal compreendido pelas pessoas, muitas vezes implica ser desprezado pelos homens, porque se o nosso mestre foi colocado numa cruz romana, nós não podemos experimentar, esperar, aguardar reconhecimento, fama e glória para nós mesmos. Será que nós temos aberto mão do nosso tempo e do nosso trabalho para dar atenção às pessoas, num ato de auto-humilhação, que talvez precisam de um ombro amigo para chorar conosco? Talvez aquela pessoa da igreja que te liga num determinado momento do dia, você está cheio de coisa, mas você percebe que aquela pessoa precisa ser escutada, precisa ser aconselhada, precisa de uma oração. E você, num ato de auto-humilhação, fala: não, eu vou deixar as minhas coisas aqui para servir o meu irmão ou minha irmã, assim como Jesus me serviu. Ou você, marido, que chega em casa cansado, talvez foi aquele dia mais intenso do trabalho, ficou até mais tarde, teve reunião, chega em casa e tem uma louça enorme para lavar, e você fala: bom, isso aqui eu deixo com a minha esposa. Não, eu vou servir a minha esposa como Jesus me serviu, vou lavar a louça e vou ajudá-la aqui, porque eu sei que a minha esposa também está cansada e teve um dia bastante intenso. Ou talvez você, esposa, de chegar e falar assim: poxa, meu marido toda hora está trabalhando tal, e talvez você possa, num gesto de humildade, também falar: aqui, meu amor, está aqui, ó. Sei lá, você está fazendo home office aquele dia, está aqui o cafezinho para você. Servir como Jesus nos serviu uns aos outros, no contexto da igreja local, mas também no contexto dos nossos lares, dos nossos relacionamentos em família. Até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus direitos para servir o outro? Você quer se perguntar o quanto de auto-humilhação você está disposto a sofrer? Pergunte a si mesmo como é que você anda no trânsito aqui de Belém. O cara te dá uma fechada, ou você está lá na faixa da esquerda na BR, que é para andar quem está mais rápido, o cara está a 30 por hora e você quer andar a 60 ou a 70, porque agora pode a 70, né? E como é que você reage diante disso? Xingando, brigando. Eu muitas vezes tenho que lidar com o meu coraçãozinho pecador, confesso. Mas o texto está dizendo: esteja disposto a se entregar, a se auto-humilhar, a gentilmente talvez ir para a faixa da direita mesmo e seguir o seu caminho, em vez de ficar reivindicando os seus direitos, ou dando espaço ao seu orgulho e ao seu egoísmo.
Jesus não apenas serviu na sua maior crise, quando ele foi para a cruz. Jesus também serviu aqueles que não mereciam ser servidos. Pense em Jesus na última ceia com seus discípulos. Eu quero terminar com essa imagem, a primeira palestra com vocês aqui. Jesus está lá, ele se cinge, né, com a toalha, ele pega a bacia, ele começa a lavar os pés dos discípulos, e o que ele vê ali? Ele vê Judas, que logo mais irá traí-lo, entregá-lo para os romanos. Ele vê Pedro, que quando é pressionado, Jesus está preso e Pedro é pressionado, ele nega 3 vezes ter qualquer relação com Jesus. Não conheço, quem que é esse homem? Imagina Jesus olhando e sabendo que Pedro negaria daquela forma. Imagina Jesus lavando os pés dos outros discípulos e sabendo que aqueles outros discípulos usariam aqueles mesmos pés que ele estava lavando para saírem correndo e o abandonarem no momento em que Jesus mais precisaria deles ali, apoiando, estando ao seu lado. Jesus, ainda assim, dobrou os seus joelhos e serviu a todos os discípulos que ali estavam. Jesus serviu porque essa era a coisa certa a fazer, mas também Jesus serviu porque ele sabia que essa era a única maneira dos seus discípulos serem libertos da busca vazia por glória pessoal e da natureza escravizadora do amor egoísta. Jesus serviu os 12 naquela última ceia, e Jesus serviu a cada um de nós ao morrer na cruz do Calvário, para nos libertar do nosso egoísmo e nos tornar servos e servas de Deus, que assim como Jesus, estão dispostos a se desapegar de títulos, de fama, de honra, de reconhecimento, de poder, para servir os nossos irmãos e as nossas irmãs no nosso contexto de igreja local. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque Jesus é o nosso modelo, mas é também o fundamento, Pai, para servirmos uns aos outros. Nós só conseguimos servir uns aos outros porque Jesus também nos serviu. Ele não se apegou à sua condição gloriosa, mas assumiu a nossa humanidade para nos trazer redenção e salvação, Pai. E ao nos salvar, Ele também nos liberta para olharmos para o outro com o mesmo olhar de amor e compaixão com o qual Ele olhou para nós. Ajuda-nos a não nos apegarmos àquilo que conquistamos, mas usar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para servir o nosso próximo, para servir os nossos irmãos, para dar tempo para relacionamentos, para investir em vidas, Pai, a fim de que a vida de Jesus transborde através das nossas vidas. É o que nós clamamos a Ti. No nome de Cristo Jesus, amém. Deus os abençoe.